João 11. Esse capítulo praticamente inteiro é dedicado à cura, à libertação, à ressurreição de um único homem. O capítulo inteiro é dedicado a Lázaro, um jovem muito amado pelo Senhor Jesus. E nós veremos que, independente desse grande amor que foi manifesto através de lágrimas, através da dor imensa que o próprio Jesus sentiu pelo Lázaro, no entanto, alguns acontecimentos nos ensinam muitas coisas. Lázaro estava enfermo. Lázaro, ele era o irmão de Marta e Maria. Maria, lembra aquela prostituta que lavou os pés de Jesus, derramou bálsamo, ungiu Jesus, regou com lágrimas os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos? Então, aquela Maria que todo mundo condenava, lembra? Esta Maria era irmã de Lázaro. E Marta, todavia, era aquela ativista, lembra? Que Jesus foi na casa dela e ela ficava correndo de lá para cá, só pensava em trabalhar, fazer, toda ansiosa, e não se rendia ali aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus estava apregoando, ensinando. Porém, ela, além de ansiosa e ativista, se incomodava muito porque Maria, aquela que acabou sendo curada, liberta pelo Senhor Jesus, que acredito eu que se trate, na verdade, de Maria Madalena, que era aquela prostituta de quem saiu 7 demônios. Maria, ela conseguia se render aos pés de Jesus e ficar ali calma e tranquila, só se alimentando da água da vida. E isso incomodava muito Marta. Foi este Lázaro, irmão desta Maria e desta querida Marta, que havia adoecido gravemente. Elas, prontamente, diante da enfermidade do irmão, mandam recado para Jesus, dizendo: Senhor, Lázaro está enfermo, aquele que tu amas. Imagina, Lázaro era alguém muito amado pelo Senhor Jesus. E ela, sabendo disso, diz: aquele que tu amas está muito enfermo. E diz então que Jesus, ouvindo isso, respondeu: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifesta, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Aquela família era muito especial para Jesus. Todavia, diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E depois que passou os 2 dias, então ele resolveu ir lá para a Judéia, para onde era a casa de Marta e Maria. E nesse momento, os discípulos falavam: mestre, o senhor está indo lá para a Judéia, queriam te apedrejar lá, e o senhor está indo lá. Jesus falou: olha, a gente vai de noite, para que ninguém veja, né? Quem tem luz pode andar de noite e não vai tropeçar, porque ele é a luz do mundo. E no caminho com os discípulos, ele partilhou a verdade da situação. Jesus disse: Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos não entenderam e disseram: mas se ele está dormindo, ele está seguro, está tudo bem. E então Jesus falou: Lázaro está morto. Lázaro morreu. E eu me alegro por amor a vocês, que eu não estava lá quando ele faleceu, para que vocês acreditem. Nós vamos lá ter com ele. Então, Jesus estava mostrando, primeiro, perceba que Jesus
sempre estava ensinando. Ele estava ensinando os seus discípulos: olha, vocês se alegrem. Por quê? Eu não estava lá, vocês viram. E, no entanto, vocês vão lá comigo e vocês vão acreditar, porque é verdade o que eu estou dizendo, que Lázaro já estava morto. Isso era para quê? Para desenvolver, na verdade, nos discípulos essa confiança plena no que Jesus dissesse, né? Embora Jesus não estava ali, estava na Judéia, estava distante e 2 dias antes tinha recebido a notícia da enfermidade, todavia ele sabia do que tinha acontecido com o seu servo amado. Isso ensina confiança, isso ensina de que Jesus sabe tudo sobre os seus servos amados, isso ensina de que Jesus realmente compreende, sabe tudo, minuciosamente. Aquilo era o ensino para os discípulos também, para que eles se colocassem no lugar. Quer dizer que mesmo que um dia eu estiver longe, Jesus não estiver pertinho, todavia ele sabe se eu estou sofrendo ou não, todavia ele sabe se eu estou enfermo ou não e o que acontece ou o que acontecerá. Lázaro, Jesus estava longe de Lázaro, mas ele sabia já que Lázaro tinha morrido. Nesse momento, como sempre, né? Tomé, queridos, sempre foi um grande incrédulo, né? Você vai ver raras manifestações de Tomé. Enquanto Pedro, sempre que abria a boca, 90% era para manifestar fé, né? Era para manifestar confiança, alegria, espontaneidade. Tomé não. Ou ele tinha a palavra da incredulidade ou da tragédia. Nesse momento, o que Tomé disse? Tomé disse assim: então vamos junto lá para morrer com ele. Né? Vamos lá morrer com Jesus então, né? Já que Jesus quer ir para a Judéia, onde tentar apedrejar, até naquilo que é a sua manifestação de apoio, ele tem que trazer uma sentença junto. E assim o incrédulo, né? A pessoa negativa, ela é assim mesmo. Até no apoio dele, ele precisa trazer um malzinho ali junto, entranhado no apoio, né? Ele não consegue ser positivo. O incrédulo é assim. Ele não consegue ser positivo. Está no cerne, né, do incrédulo. Ele precisa destilar alguma coisa negativa junto. Pode perceber isso, né? Ele não consegue ser 100% positivo. E esse era o típico Tomé, né? Talvez você conheça algum Tomé, né, que você vai saber. Ele fala, ele tenta até ser uma pessoa boa, ele tenta até ser uma pessoa positiva, tenta até ser uma pessoa de fé, mas deixa lá junto a centelha de negatividade, de pessimismo, porque faz parte da essência de Tomé, né? E diz então que quando Jesus chegou lá na Judéia, já haviam passado 4 dias. Nesse momento que Jesus chega, Marta e Maria ficam sabendo, diz então que Marta saiu correndo e foi ao encontro de Jesus. E Maria, entretanto, ficou assentada em casa. Por que isso, né? Porque isso é o que ocorre, na verdade, com muitos de nós em nossa imaturidade, né? Nós chamamos a Jesus, nós sabemos que Jesus nos ama, mas ai de Jesus se não nos atender na hora que pedirmos, né? Ai de Jesus se não fizer nossa vontade na hora que nós queremos. E como Maria e Marta tinham chamado Jesus quando o irmão estava doente e Jesus não foi, logo, né? Marta, aquela que era a mais ativista, né? E na verdade era estritamente mais racional, ela vai correndo atrás de Jesus e falou: Jesus, se o senhor tivesse vindo, meu irmão não ia ter morrido.
não ia ter morrido meu irmão. Maria já não. Maria já era mais emocional, mais sentimental. Já estava magoada. Eu chamei, ele não veio. Agora vale de quê, né? Ele não me atendeu, ele não se importou, ele não me amou, né? Acho que Jesus não me ama não, porque se ele tivesse me amasse, ele teria vindo a hora que eu pedi, porque ele teria ajudado meu irmão. E muitas vezes nós somos assim, né, com Jesus, né? Queremos Jesus, acreditamos em Jesus, mas queremos que seja feita a nossa vontade, né? Nós só acreditamos se for feito do nosso meio, com o nosso método, com o nosso entendimento, né? E a Bíblia fala, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então, Deus tem o tempo dele. Tanto que quando Jesus recebeu a notícia, ele ouviu a notícia, não é que Jesus não ouviu, né? Às vezes você fala, Jesus, o Senhor não ouviu? Ele ouve. Muitas pessoas têm dificuldade em crer e deixam de orar. Você já notou isso? A maioria das pessoas que deixam de orar, na verdade, é por duvidar que Deus as ouça. Queridos, o dia que eu li o versículo que diz assim, todo homem dará conta de cada palavra frívola que pronunciou no dia do juízo. Eu falei, mas peraí, se Deus ouve uma palavrinha, né? Se Deus ouve uma palavra má, uma palavra errada, e eu vou dar conta de uma palavra, por que Deus não ouviria uma oração? Que Deus é esse, né, que as pessoas pregam, né? Que Deus é esse? Você acha que Deus, que só fica lá assinalando os erros? Olha aqui, ó. Falou agora, chamou fulano de louco. Louco, dia tal. Porque a Bíblia fala isso. Aquele que chama seu irmão de louco é réu do inferno. Queridos, pelo amor de Jesus, quem de nós se salvará, não é verdade? Está escrito aí na Bíblia. Quem chamar de raca é digno de juízo. Eu falei, pelo amor de Jesus, não é? Então, o que acontece? As pessoas têm uma mentalidade só para o lado da negatividade, né? Predomina-se o tomé. Para o que é negativo, acreditam. Deus quer matar, Deus quer... Aí acredita. Porque ele... Mas para o lado do bem é zero. O amor de Deus é zero. A misericórdia de Deus é zero. A compaixão de Deus é zero. Mas está tudo errado, né? Então, se cada ser humano dará conta de cada palavra frívola, inútil que falou, então, querido, eu nunca mais deixei de orar. E eu oro, queridos, mas como eu falo com Deus? Porque se eu sei que Ele ouvirá uma palavra boba que eu falo, imagina eu conversando com Ele. Então, às vezes, até que vem a incredulidade, falar, Deus não parece que não está ouvindo, não. Fala, imagina, lógico que Ele está ouvindo tudinho. Passe a orar mais. Você acha que se Deus é capaz de ouvir palavras inúteis que saem da nossa boca, Ele não é capaz de ouvir você chamando Ele, você falando com Ele, você contando sua história para Ele, você falando a história, né, da sua vida, do seu dia, coisa maravilhosa. Só que nós temos esse problema aqui, de Maria. Nós queremos falar e queremos que Ele nos ouça e nos atenda na hora e nos dê a solução imediata. Só que Ele quer nos ensinar qual o fruto do Espírito? Longo ânimo. Você ter mais bom ânimo, você ter mais paciência, você ter mais resistência. E quando você parar de se precipitar, né? De ser dramático, de ser alguém que já perde o juízo, atormentado, né? Sem fé,
Então você vai ver que o Senhor é o mesmo, Ele te ama sempre, sempre, sempre e nunca mudará. Guarde isso. Deus é um Pai. Você consegue compreender a imensidão disso, né? Então essa visão desse Deus só ríspido, esse Deus negativo, né? Que fica caçando o mal, ele não caça o mal, ele sabe muito bem quem é o ser humano. Você vai ver muitas vezes Jesus, a Bíblia dizendo nos evangelhos, e Jesus sabia muito bem quem eles eram. Por quê? Jesus conhece tudo, então ele não quer, sabe, pontuar os seus maus, seus males, suas deformidades, né? Ele quer, na verdade, apoiar o seu bem, as suas qualidades, os dons que ele deu para você. Ele quer ver você multiplicando, ele quer ver você realmente gerando frutos com tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, se o Senhor não te respondeu na hora, se as coisas aconteceram e não precisava nem ter acontecido e você teve que passar, então tenha paciência, porque tudo é para que se manifeste a glória de Deus. Marta, ainda conversando com Jesus, falou para Jesus: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. E Jesus falou: o teu irmão vai ressuscitar. Nossa, forte, né? E ela fala: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, no dia do juízo final, né? Todos ressuscitarão, o Senhor levantará do pó, né? Porque lembra que nós lemos lá: chegará o dia que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão, uns para honra e glória eterna, outros para vergonha e desprezo eterno, que é o dia do juízo final. E Marta falou: eu sei, né? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar, eu acredito nisso. E Jesus, então, nesse momento fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, queridos, essa palavra é maravilhosa. Sabe por quê? Porque você pode ressuscitar milhares de vezes em vida. Você sabe o que é isso? Como assim, pastora? Sabe quantas vezes você pode chegar ao pó em vida? Quantas vezes você olhar para o histórico da sua vida, quantas vezes você diz: eu cheguei às cinzas, eu cheguei ao pó, eu achei que eu tinha morrido. Ou você diz hoje: eu estou morto, eu estou morta, a minha vida acabou. E você se sente o quê? No pó. E você se sente sem vida. Mas eu quero te dar essa notícia da parte de Deus. Jesus não estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar no dia do juízo final. Não. Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar naquela hora. Sabe o que significa isso? Que Jesus pode te ressuscitar agora. Você pode estar entrando até em processo de decomposição aí. Você pode já estar entregue aos vermes, né? Pode estar entregue às bactérias, e essas bactérias tratam, na verdade, de demônios que estão se alimentando da sua tristeza, da sua depressão, da sua negatividade, da sua murmuração, do seu pessimismo, e você está aí morrendo. Mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode estar sendo engolido vivo agora, por sentimentos, por pensamentos, por circunstâncias, por situações. E você já está nesse processo, sabe, de decomposição até. Você está se degradando, segundo após segundo, está se autodestruindo. Lázaro, 4 dias já estava sepultado. 4 dias. Eu não sei quantos dias, eu não sei quantos meses. Às vezes você perdeu um filho, às vezes você perdeu alguém que realmente
te importa. Às vezes você perdeu alguém que você ama, você perdeu, foi sepultado, você perdeu, você teve que enterrar, mas eu quero dizer para você, a sua vida não acabou. Você precisa acreditar em Jesus. E Jesus vai te ressuscitar. Às vezes você perdeu um emprego. Às vezes você perdeu uma situação que era muito importante para a sua vida. E, no entanto, você está sem força, você está sem vida, você está morrendo. Mas eu quero te dizer, talvez você esteja como Marta e Maria. Você pensava que Jesus ia te ajudar antes. E você diz, ô Jesus, por que o Senhor não me ajudou antes? Por que o Senhor não me curou antes? Agora, Jesus, olha o estado que eu cheguei. Agora já acabou tudo. Agora eu morri já, eu estou morta. Agora tudo se acabou, Jesus. Mas Jesus está te dizendo, eu sou a ressurreição. Quem acreditar em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, maravilha! E eu quero trazer essa palavra do Senhor para você. Sabe o que aconteceu nessa hora que Jesus disse isso? Diz a palavra do Senhor. Cristo olhou para ela, todo que acreditar em mim e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Já pensou? Nunca. Guarde isso. Você crê em Jesus? Então, nunca você morrerá. Não, pastora, mas eu estou morrendo já. Ah, pastora, você não sabe. Eu já estou prestes, pode até me enterrar. Nunca você morrerá, se você acreditar em Jesus. Você não pode perder a sua fé em Jesus. Daí a importância de você ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não pode perder a tua fé em Jesus. Você não pode deixar a sua lâmpada se apagar. E diz então a palavra do Senhor que não era só Lázaro que estava morto. Lázaro estava morto fisicamente, mas Maria também estava morta. Morta na fé, morta na esperança. Vocês repararam que Maria não conseguiu nem ficar em pé e ir ao encontro de Jesus? E há muitas pessoas que estão assim, né? Isso é a morte também, é a morte espiritual. Quando você já não tem forças mais para ficar em pé. O que é o morto? O morto é alguém que o seu corpo perde realmente todo o trabalhar e aquela pessoa fica ali imobilizada, os seus órgãos já não funcionam mais, né? Aquilo, ela fica ali imóvel, fria, gélida. E espiritualmente ocorre assim. Se você o seu corpo já não trabalha, os seus órgãos já não trabalham devidamente, produzindo, né, fé, esperança. Se você está morto espiritualmente, você fica assim, imóvel, gélido, ali aguardando o sepultamento. Ou até você mesmo se sepulta, né? E fica ali sendo o quê? Corroído pelos vermes. Não é verdade? As bactérias começam o quê? A comer todo o corpo. E há muitas pessoas mortas espiritualmente. As bactérias, que são na verdade as entidades, os demônios, estão se alimentando. O que a Bíblia ensinou, queridos? A Bíblia falou e ensinou que o homem, quando morre, ele volta ao pó. E o que a Bíblia ensinou ainda? Que a serpente se alimenta do pó, rasteja no pó e se alimentará do pó. O que é isso? O diabo se alimenta da morte, se alimenta da sua morte, se alimenta da sua entrega, se alimenta quando você desiste, quando você entrega os pontos, quando você fica imóvel, quando você se imobiliza, quando você não reage. Maria estava desistindo. O irmão morreu e ela também, aqui dentro, morreu. Jesus estava indo lá, ela que amava tanto Jesus, ela que ficava aos pés de Jesus, mas agora para ela já não importava mais. Por quê?
porque a esperança dela foi frustrada, porque não aconteceu o que ela queria, porque Jesus não salvou o irmão dela, o amado dela, o querido dela. E talvez a sua condição seja esta. Sabe o que acontece nesse momento que Jesus fala? Hein, Marta? Quem crer em mim nunca vai morrer. Quer dizer, eu não vou deixar ninguém morto. É maravilhoso o nosso Deus, né? Eu não vou deixar, se acredita em mim, eu não vou deixar você morto. Você pode estar achando, você pode estar determinando o seu fim. Lembra de Elias naquela caverna, queridos? Quando ele mesmo disse, Senhor, não adianta mais, eu não sou maior do que meus pais, não vale de nada. Senhor, me mata. E o Senhor falou, Elias, come e bebe porque longa é a sua jornada. Né? Tipo assim, durante 3 vezes o anjo foi lá e deu pão e água. Né? Quer dizer, por um tempo o Senhor foi lá, vamos lá, meu filho, vou te ajudar um pouquinho. Mas chegou e falou, come, bebe, vamos. A jornada é longa, levanta, né, e anda. E ele andou 42 dias. Entende? Porque quem crer em mim nunca morrerá. O Senhor, imagina, fala a verdade. Você pode ser uma mãe, pode ser um pai, você é um ser humano. Você tem alguém que você ama imensamente. Aí a pessoa ali está morrendo na sua frente. Você tem condições de ajudar. Você vai ficar, morre aí? Se você não amar, você vai fazer isso. Mas se você amar, não, vem cá, você vai reviver, nós vamos vencer, você vai superar. E Jesus é isso, quem acreditar em mim nunca vai morrer, porque eu não deixo. Jesus não deixa você morrer, né? Jesus, não, mas deixa fechar a porta, eu não deixo você morrer, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E nesse momento, Marta, aquela ativista, aquela que era alienada de certa forma, né? Só pensava em trabalho, ansiedade, ela responde, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E ela faz a confissão mais linda e perfeita e apaixonada para o Senhor Jesus. E nesse momento, ela mandou chamar em segredo a Maria e falou, diga a Maria que o Mestre a chama. E diz então que Maria, ouvindo isso, se levantou e foi ter com Jesus. Que maravilha, né? Quando você tem a fé no Senhor Jesus, presta atenção nisso. Quando você vive a ressurreição do Senhor Jesus, quando você acredita nesse amor, nessa bondade do Senhor Jesus, que te ama, que se importa, que está com você sim, presente. Até as pessoas que estão querendo morrer ao teu redor, você vai lá, chama lá. Maria estava quase morrendo já na fé. E ela falou, vai lá, chama Maria, diga que o Mestre quer falar com ela, né? O Mestre tem uma palavra para ela. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você não vai morrer, mas vai ser alguém vivo na fé, na esperança. Que você vai o quê? Viver, reviver aqueles que estão mortos com a sua fé. Você vai dizer aos que estão morrendo ao seu redor, o Mestre te chama, ele tem uma palavra para a sua vida, ele tem uma mudança de sorte para você. E você verá as pessoas ressuscitarem ao seu redor. Maria ressuscitou chegando perto de Jesus, né? Ela chega lá e fala, se lança aos pés de Jesus. Ela era apaixonada por Jesus também, né? Ela era entregue, assim. Você vê tanto que na adoração dela, o modo que ela se rendeu, o modo que ela lavou os pés de Jesus, o modo que ela chorou nos pés de Jesus. Ela venerava Jesus. E ali, toda aquela mágoa que ela estava passa, né? Ela se rende aos pés de Jesus. Ela chora ali, adora e fala, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido, Jesus. Né? Aquela tristeza inevitável, porque Jesus não a atendeu na hora que ela queria. E Jesus, quando a viu chorar, Jesus já sentiu profundamente a dor, porque a identificação era plena no espírito com ela.
e diz que ele se moveu no espírito dele na hora diante do choro de Maria. De tanta sinceridade, tanto sentimento, de tanta afetividade que havia. E então Jesus, comovido, já quase chorando, falou: onde vocês colocaram o corpo dele? E aí disseram: vem, Senhor, e vê. E diz que quando Jesus viu, ele chorou. Também era o seu servo amado. Era Lázaro, a quem ele tanto amava. E diz então que as pessoas começaram a indagar: ué, não podia ele que abriu os olhos dos cegos, não podia ele ter vindo curar ele a tempo? Ele não veio a tempo, por que ele não veio? E o povo, como sempre, começa a murmurar, né? Quem é apaixonado por Jesus já se derrama, já refaz a aliança rápido, já entra ali na comunhão, né? Se reconcilia rapidamente com Jesus. Mas quem é murmurador, incrédulo, religioso, não tem jeito. Começa a murmurar. Por que ele não veio antes? Por que não adiantou? Por que ele, né, agora, o que adianta? E diz que o sepulcro ficava no fundo de uma caverna. E havia uma pedra posta sobre o sepulcro. Então Jesus disse: tire a pedra. Marta, irmã do defunto, falou: Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias que ele morreu. E Jesus disse: eu não tenho dito que se você crer, você verá a glória de Deus? E diz então que tiraram a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouviu. Eu bem sei que sempre o Senhor me ouve. Mas ele estava dizendo isso por causa da multidão que estava ao redor, para que crescem que o Pai ouvia o Filho. E diz então que depois de ele orar, ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o rosto envolto num lenço. E Jesus disse: desligai-o, desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que estavam ali pelo sepultamento creram em Jesus. Muitos. E eu quero declarar o poder desse milagre, dessa ressurreição. 4 dias Lázaro morto. Uma palavra de Jesus desata a vida dele. Uma palavra de Jesus tira ele do fundo daquele sepulcro, daquela sepultura. Uma palavra de Jesus. E então ele precisava de auxílio. Ele precisava ser desatado. Ele precisava realmente ser liberado. E eu quero declarar sobre a sua vida esse milagre, essa ressurreição. O Senhor tem poder de liberar a tua vida. O Senhor tem poder de liberar os seus passos e Ele vai usar as pessoas realmente que importam para desatar sua vida. E você vai sair para fora desse sepulcro, dessa sepultura, dessa dor, dessa solidão, dessa decomposição que esses demônios, essas entidades estão causando na sua vida, te corroendo, te comendo vivo, né? Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela é comida viva, né? Em suas dores, em suas amarguras, em suas paranoias, em suas loucuras, em suas tristezas, e assim muitos estão morrendo, sendo engolidos vivos por malignidades. Porém, diz que foram até os religiosos levar a notícia. Sempre tem aqueles que gostam de criar confusão, até em coisa alegre. Até em coisa boa eles querem criar tormento. E foram até os fariseus falaram: mas o que a gente vai fazer? Se esse homem continuar fazendo essas coisas, vão acreditar nele e nós vamos perder nosso lugar, nós vamos perder a nação. Eles estavam preocupados, os religiosos, em perder posição, status e lugar. Porque é só isso que importa para o religioso. É poder, lugar, status. E sabe o que acontece? Posição. E diz então que naquele momento
eles começaram de novo a perseguir Jesus para tudo quanto é lado, para tentar matar Jesus, e sai uma profecia que era necessário que um homem morresse por toda a nação. Jesus se afasta daquele território e procura ficar um pouco resguardado por causa da perseguição que se inicia pelo grande milagre que ele realizara, e tentavam de todas as formas o prenderem. Esse finzinho também é importante, que por mais que você faça, por melhor que você seja, por mais certo que você se esforce por ser, sempre haverá alguma situação para tentar te persuadir, para tentar te aprisionar, para te manter parado.